A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com alegria de sempre, renovadíssima alegria, para mais um programa, A Consolação de Jesus. Vocês lembram que semana passada o nosso programa foi ao vivo, né? Foi muito bom e nós vamos repetir mais vezes, nós vamos de vez em quando fazer programas ao vivo. A gente não tem a intenção, pelo menos não por enquanto, de fazer todas as vezes programa ao vivo. Mas, como eu disse, né, por enquanto não temos essa intenção. Bem, o programa A Consolação de Jesus vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, de 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25, aqui pela nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, e também pelo site em radioriodejaneiro.digital. Bem, o nosso tema de hoje é Miséria da Multidão. Nós utilizamos, como vocês já sabem, a Bíblia de Jerusalém para fazer as leituras, e hoje esse título, A Miséria da Multidão, está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38, que é o último trecho do capítulo 9. Vamos entrar na semana que vem no capítulo 10, caso nós encerremos o estudo deste trecho que vamos ler no programa de hoje. Mas, se não, nós faremos o início do capítulo 10 na semana que vem. E como vocês também já sabem, caso vocês queiram entrar em contato conosco via WhatsApp, o telefone é o 21 984593950. 984593950. Vamos agora então à leitura do trecho em estudo de hoje. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Bem, meus queridos amigos e irmãos, então, como vocês notaram, algumas palavras são diferentes daquelas que nós ouvimos normalmente, né? Como sempre falamos, a Bíblia de Jerusalém tem uma tradução diferente, que eu particularmente gosto muito. Ela tem muitas coisas interessantíssimas como tradução, e principalmente quando a gente pega o finalzinho, né? A colheita é grande, mas poucos os operários. Como é que a gente costuma ler, né? Grande é a seara, mas poucos os ceareiros. Aqui está mais claro, né? A seara é a colheita, é o campo onde nós colhemos, mas são poucos os operários a trabalhar nessa colheita. Bom, eu não vou adiantar mais, porque os nossos irmãos vão falar, né? Então vamos deixar que os nossos irmãos falem a respeito desse assunto, desse ponto de estudo de hoje, lembrando mais uma vez o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38, miséria da multidão é o tema. Então, meus irmãos, vamos ao estudo do tema de hoje. Queridos amigos e companheiros,
do programa Consolação de Jesus. Que alegria estar aqui de volta com vocês. Eu não pude participar do programa ao vivo, mas aqui estamos nós novamente com esta mesma vibração de estarmos próximos uns dos outros. Esse é o nosso interesse, e tendo como a base fundamental os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que vem nos orientando há tanto tempo. Jesus está conosco há muito tempo, meus queridos irmãos. Ele é o diretor, né, o que gerencia todo esse processo da evolução humana nessas paragens, nesse planeta Terra tão bonito. Assim entendemos, né, o planeta do nosso Mestre Jesus, como diz a nossa música lá no finalzinho do programa, do nosso querido Armando Bento. Jesus é o mestre da nossa vida, é o nosso orientador. E aqui nessas passagens de estudo, de reflexão de hoje, fica muito claro essa dedicação de Jesus, desse trabalho incrível do esclarecimento, do incentivo para que as pessoas busquem uma vida diferente, com maior qualidade, e a dificuldade que todas as pessoas possuem por conta disso aí. E aí ele percorria as cidades, ele ensinava, ele curava, mas ele percebia a ausência de pessoas que realmente pudessem orientar essas pessoas. Daí ele terminar, né, a situação orientando para que fosse rogado ao Pai, ao Criador, porque novos trabalhadores que realmente fossem engajados. Ele faz uma comparação em relação à figura dos pastores e das ovelhas que estão perdidas, sem orientação. Realmente a gente percebe isso, principalmente na nossa atualidade, né? Não que não tivesse lá nos tempos de Jesus, no tempo que ele esteve aqui encarnado, né, em corpo físico. Naquele tempo, claro, que aconteceu, ele mesmo diz aqui nesse texto, mas na atualidade a gente percebe ainda essa circunstância, essa dificuldade de orientação. Pastorino, Carlos Juliano Torres Pastorino, comentando a respeito desse trecho, ele chega a dizer o seguinte: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. É o que até hoje vemos, diz Pastorino. A massa abandonada por falta de verdadeiros pastores de qualquer agrupamento religioso. Dirigentes espíritas, pastores evangélicos, sacerdotes católicos, suamis, orientais, rabinos israelitas, numa palavra, todos os pregadores de espiritualismo pensam mais em si, em seus interesses, e não tanto, como diz o Pastorino, né, em toda a população. O que a gente vê realmente é um jogo de interesses muito grandes. Não só interesses de dinheiro, mas outros interesses. O ser humano tem dificuldade em buscar o caminho da verdade, se esquecendo aquele ensinamento do próprio Mestre Jesus, quando diz: eu sou o caminho, a verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a gente se diz cristão, mas não se comporta como cristão. Há alguns dias, conversando com uma pessoa, onde era favorável a pena de morte ou coisas do tipo, e comentávamos a respeito que esse comportamento não é compatível com o cristianismo. Ele não ensina isso. Esse ensinamento não pode ficar somente na palavra, na voz que fala. É preciso viver isso. E ele então comentava que isso é muito, muito difícil, a gente não consegue. E a gente percebe que a gente realmente não consegue. É só ver o comportamento humano, só ver a fala das pessoas, e pessoas que se dizem cristãs. E em todos esses grupamentos citados aqui, com a minha leitura, pelo Pastorino, né? Então há uma reflexão tão necessária a esse respeito, para que essas ovelhas, simbolicamente faladas por Jesus, elas possam realmente estarem ou ficarem bem orientadas no caminho que realmente leva a gente ao processo de desprendimento dessa materialidade em excesso. Porque, em realidade, nós somos espíritos imortais. Nós
não viveremos para sempre na matéria. A vida ensina isso. A gente tem um início na infância, nos desenvolvemos na vida, nos tornamos adultos e chega um ponto em que essa vida material tem um fim e a gente desencarna. Ninguém fica para semente, já diz o velho ditado. No entanto, a gente ainda insiste em querer manter isso para sempre. Se preocupa com coisas, muitas vezes, que não tem tanta importância assim. Claro que respeitamos a vontade, o desejo, a compreensão das pessoas. Mas aqui, no caso, a intenção é pensar a respeito das coisas que realmente são importantes. Dessa aflição do povo, como indica aí, né, o texto de hoje, esse compadecer-se por conta dessas necessidades. E é isso que Jesus nos leva aqui a pensar a respeito do quanto as pessoas necessitam de amparo, de esclarecimento, para que elas possam descansar as suas almas. Elas estão exaustas, como ovelhas que não têm pastor, como diz o texto aqui do João Ferreira de Almeida também, como João já leu a Bíblia de Jerusalém. E nos orienta a todos, aos discípulos e a todos, a rogar a Deus que envie mais trabalhadores, porque a seara é imensa, mas esses trabalhadores, eles ainda são poucos. É preciso que venham, que a gente construa esse canal de comunicação com o nosso Pai, com o nosso Criador, e estejamos todos aqui com a disposição de receber espíritos mais esclarecidos, mais bem orientados, para que a grande massa da população humana possa ter uma vida mais digna, a vida de um filho de Deus. E tantos outros ensinamentos podemos tirar, né, dessas palavras aqui, desses versículos tão importantes e significativos. Nós vamos deixar os nossos irmãos comentarem também a respeito. Olá, amigos. Ouvindo aqui, né, os comentários já do João e do Henrique, né, e eu gostaria de ressaltar muito aqui algumas palavras que o Henrique deixou para a gente, né, no comentário dele agora, que é a questão do se dizer cristão e praticar o cristianismo. Porque palavras, não é, muitas vezes não refletem a verdade dos nossos atos e dos nossos pensamentos. Isso é super importante, né? Super importante. O Henrique trouxe muito bem para a gente aqui essa reflexão, né? E essa passagem de Jesus, segundo Mateus, nesses capítulos, né? Nesse capítulo 9 aí, versículos 35 a 37, tem tanta coisa que a gente poderia trazer, que a gente poderia falar aqui, né? Uma delas é a seguinte, é Jesus dizendo o quê? Vós podeis fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Olha só, que profundidade tem isso. Olha só que importância tem isso, né? E saía ele pregando, consolando, curando, não é isso? E durante o caminho, e mostrando e exemplificando. Aí sim, né? Ser cristão e praticar o cristianismo. Só que aquele que foi curado, aquele que foi consolado, aquele que recebeu a luz, não é? Guardou para si. No entanto, deveria fazer ao menos 2 situações dentro do meu ponto de vista, tá? Dentro da minha percepção. Procurar se corrigir a partir daquela luz que recebeu, daquela renovação, né? E passar a ser também um divulgador. Aí entra aquelas passagens que a gente encontra no Evangelho, né? Tantas e tantas passagens. Ide e pregai. Ide e dê exemplo, dê testemunho de que realmente é a verdade e do que você recebeu e do que é bom e de que caminho seguir.
né? Então, é uma percepção que eu tenho, é um comentário que eu gostaria de trazer a respeito disso, da tua mudança, porque muitos recebem e guardam para si. Então faltam o quê? Faltam colaboradores, faltam aqueles justamente que vão dar continuidade ao trabalho, que vão continuar mostrando, porque são muitas as ovelhas desgarradas, são muitas as ovelhas míopes que dependem do pastor, do grande pastor, que é Jesus. E cabe àquele que recebeu a consolação, aquele que recebeu a cura, ou aquele que está recebendo a consolação, que está recebendo a cura, sinalizar, mostrar. É uma outra passagem que nós encontramos também no Evangelho segundo o Espiritismo. Não pôr, né, a candeia debaixo do alqueire. Você que recebeu a luz, coloque a candeia sobre o alqueire, para que ela possa iluminar a todos. Então é importante que você mostre a luz que você está recebendo, para que outras ovelhas sejam recrutadas, para que outras ovelhas possam ser também salvas. Não é isso? Porque, mais uma vez, olha só, quantas e quantas passagens importantes a gente pode trazer aqui. Mais uma vez é o próprio Rabi da Galileia falando o quê? Nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma ovelha dele se perderá, não é? E nós vamos encontrar, né, lá no Evangelho por Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, né? Lá num título em que ele diz assim, ceifeiros, tá? Ele vem trazendo uma importante observação e diz assim essa observação: os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros, ou seja, do alimento que você recebe, da luz que você recebe, é de suma importância que você possa ser instrumento de espargir, né, de ampliar, de divulgar e de mostrar aquele que sofre, aquele que recalcitra ainda no caminho, aquele que, né, está em profundo desespero, que ele possa enxergar através de você, pregando o Evangelho, através de você mostrando que com uma palavra você consegue modificar tudo. Porque ide pregai não é tão somente você pegar o Evangelho e ler uma página. Não é tão somente você mencionar uma frase contida no Evangelho. Não, mas é você chegar para o outro e trazer-lhe palavras de ânimo, de perseverança, não é? Palavras de renovação, tá? É essa minha percepção que eu gostaria de trazer e deixar aqui para que, né, nossos irmãos possam dar continuidade aí. Eu tenho certeza que vem muita coisa boa aí, muita coisa legal aí, João, nesses comentários a respeito dessa passagem aí importantíssima. Com certeza, Renato, com certeza nós precisamos muito entender Paulo de Tarso, quando diz que nós somos o templo do Deus vivente, significa que dentro de nós precisamos cultuar Deus e todos os ensinamentos que Deus criou e Jesus nos passou há 2000 anos e nos passa constantemente. Então é preciso que nós compreendamos que não só dentro dos templos religiosos nós precisamos estar realmente firmes no propósito da caridade, da fraternidade, mas também em nossa vida, em nosso cotidiano. E, aliás, ressaltando aí o que diz o nosso Henrique Parente,
nós precisamos ter verdadeira intenção de pregar o Evangelho de Jesus. Não pregar algo que vai beneficiar a mim, beneficiar aos meus, beneficiar a minha ideologia. Não, nós temos que ter coragem para pregar o Evangelho de Jesus. Não o Evangelho do João, o Evangelho do Henrique, o Evangelho do Renato, da Fabiana, do Leopoldo, não. O Evangelho de Jesus. Afinal de contas, nós nos intitulamos cristãos ou não? Nós nos intitulamos seguidores do Cristo? Nós não dizemos que somos seguidores do Cristo? Porque se nós falamos uma coisa e fazemos outra, aí vem Jesus nos falar também: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está apartado de mim. Tantos alertas Jesus nos dá. Aquela pregação que Jesus faz dizendo que são lobos em pele de cordeiro. Muitos virão em meu nome e aí enganarão a muitos. Nós temos que ficar alertas para que nós não caiamos nessas armadilhas. Toda a pregação de Jesus é de paz, é de amor, é de compreensão, é de fazer com que as pessoas realmente se sintam como irmãos, irmanados. Quando no texto aparece: ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. E nós sabemos que é óbvio que tinham pessoas que estavam ali pregando os ensinamentos que eles entendiam ser ensinamentos realmente importantes, mas ao vermos o que Jesus disse, que, por exemplo, atam fardos pesados nas costas de seus seguidores, mas nem com o dedo mínimo querem tocar nesses fardos. Nós que temos a possibilidade de falarmos para um grupo maior de pessoas, através da Rádio Rio de Janeiro e outras pessoas através de outros canais, nós precisamos assumir o compromisso de falar o que Jesus falaria e não falar porque é conveniente a mim, ao meu grupo, é conveniente que seja dessa forma a pregação. Nada de conveniência. Jesus disse: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. É preciso, meus irmãos, que nós saibamos definitivamente que Jesus jamais nos enganou, jamais nos enganaria, jamais nos enganará. Ele está aí falando abertamente a respeito do Pai, com o pseudônimo de Espírito da Verdade, para nos trazer, através da doutrina espírita, aquilo que precisamos realmente compreender e precisamos vivenciar. A nossa vida tem que ser pautada pela tentativa constante de seguir aquilo que Jesus nos ensinou e que a doutrina espírita nos explica. Bem, mas vamos fazer um pequeno intervalo agora e voltamos já já com o segundo bloco do programa A Consolação de Jesus. Não saia daí. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa A Consolação de Jesus, que vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, de 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. O programa A Consolação de Jesus tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita.
É um programa que quer buscar na doutrina espírita as explicações mais racionais, claro, a respeito dos ensinamentos de Jesus e dos comentários de todos aqueles que, de alguma forma, traçaram as palavras que chegaram até nós 2000 anos depois. E nós tivemos a participação já na primeira parte do nosso Henrique Parente, Renato Souza, e agora vamos ter a participação do Leopoldo Pinho e da Fabiana Araújo. Mas antes, quero lembrar que vocês podem participar do nosso programa através do WhatsApp. Envie seus comentários, suas perguntas, suas considerações, o que você quiser, para o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. 98459 3950, como disse, é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Estamos aguardando o seu comentário. Bom, mas nós vamos dar prosseguimento ao programa pedindo para que você realmente, ao perceber o que nós estamos aqui colocando, né, nesses ensinamentos que trazemos de Jesus, pensando, né, na doutrina espírita como grande chave para abrir essa porta, a porta da compreensão, nós possamos então receber de vocês esses comentários para que enriqueça ainda mais o programa. O nosso tema de hoje está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38, onde diz o seguinte, eu vou ler, é curto o trecho, vou ler só para que a gente possa dar continuidade a essa análise que nós estamos fazendo. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. E aí, Léo, o que a gente tem para falar nesse ponto, nesse momento? Henrique e Renato já trouxeram algumas reflexões, além de corretas, pertinentes, muito bonitas. Várias metáforas bonitas que Renato usou, como, por exemplo, a ideia de que, uma vez que nós recebemos já um pouco da luz que Jesus nos legou, que a gente tenha a dignidade e a caridade também de espargir essa luz para os outros, de repartir essa luz com os outros. Essa luz que nós ainda não temos completamente, porque, e aí eu trago talvez uma outra questão para se juntar àquilo que Renato e Henrique colocaram, que nós, estando num mundo de provas e expiações, nós ainda temos muito a fazer. E é por isso, penso eu, que Jesus diz que a colheita ainda é grande e que são poucos os operários. Essa colheita significa basicamente aquilo que nós precisamos melhorar em nós para que a terra se melhore também, para que a terra torne-se um mundo de regeneração. E por que a colheita é grande? A colheita é grande porque a gente ainda não consegue, por um lado, absorver essa luz que Cristo nos passa pela sua sabedoria, pela sua experiência, pelo seu testemunho. E também porque nós ainda não entendemos de uma maneira tão plena a palavra testemunho. Como Henrique e Renato colocaram também, nós ainda vemos o testemunho apenas como aquele proselitismo que o João citou em programas anteriores. Nós achamos ainda que dar testemunho é falar daquilo que nós já fizemos, muitas vezes de maneira arrogante ou de maneira egocêntrica.
e muitas vezes coisas que a gente nem sequer fez realmente. Mas é muito natural ainda, por conta da nossa imperfeição, que a gente reduza as palavras e reduza a sabedoria que Jesus nos passou através dos evangelhos. Então é necessário que a gente perceba assim que o testemunho que nós precisamos dar é pelo ensinamento, é pelo exemplo, é pelo esforço que nós precisamos empreender para nos melhorar e para, de alguma maneira, contribuir para a melhoria das pessoas que, de alguma maneira, interagem com a gente. É pelo trabalho espiritual no centro espírita ou em qualquer outra instituição religiosa, mas é também no nosso cotidiano. Ou seja, não adianta termos um discurso belíssimo, como os fariseus da antiguidade tinham, se por trás desse discurso não há realmente uma vontade e um sentimento que nos leve à transformação. E é exatamente por essas dificuldades que Jesus diz, digo mais uma vez, que a colheita é farta, é grande, mas são poucos os operários. São poucos os operários porque são poucos ainda na Terra, entre os encarnados, que realmente estão engajados completamente da necessidade dessa transformação, que basicamente é a reforma íntima. E é por isso que é tão importante tudo aquilo que Henrique e Renato colocaram, porque nos faz lembrar que Jesus disse: eu sou o caminho. Na medida em que mais de nós seguirmos verdadeiramente e intensamente esse caminho que Jesus propõe para nós, o número de operários, evidentemente, há de aumentar. Meus queridos irmãos e companheiros nesse programa, mais uma vez estamos aqui para refletir sobre as palavras e Evangelho de Jesus, do que ele veio nos trazer há mais de 2000 anos atrás e que reflete em nós até hoje, como os nossos irmãos bem disseram aqui já anteriormente. Ainda estamos recalcitrantes, né, na nossa fé, no nosso testemunho. E como o Henrique disse aqui, dizemos que somos cristãos, mas não nos comportamos como tal. Isso é muito forte, né? E é a nossa realidade, que a gente precisa viver esse evangelho na sua essência, naquilo que Jesus veio trazer para nós, que ainda não praticávamos naquela época e continuamos depois de 2000 anos ainda caindo, levantando, não sendo realmente aquelas pessoas que vivem esse evangelho na sua essência, né? E Renato também colocou aqui que é preciso ser um divulgador, e que a gente precisa dar o testemunho daquilo que nos foi dado, do que Jesus pode fazer na nossa vida e no que ele já realizou, né? De ser essa luz para espalhar todo esse acolhimento, esse amor e essa transformação que Jesus veio nos trazer, que pode ser feita em cada um de nós. E aí o Leopoldo disse: somente pelo nosso esforço, somente pelo trabalho espiritual, pelo nosso cotidiano, pelo nosso esforço no dia a dia, nós podemos conseguir, nós podemos conquistar essa paz que vem do Mestre, e a paz é uma conquista de cada um de nós, meus irmãos. E pegando o texto agora, Jesus ensinava nas sinagogas, ou seja, ele ensinava nos montes, ele ensinava nas sinagogas, ele não se escondia, ele não estava ali preocupado com o que os fariseus iam dizer, ele estava ali na sinagoga, que era um lugar do reduto dos judeus, né? E ele ensinava ali, e ele ensinava por todos os lugares por onde passava. E isso reflete o respeito também que ele tinha por aquele lugar, né? Que deveria ser um espaço de levar amor, compreensão, reflexão para os irmãos que ali estavam. E se transformou, né, num lugar onde as pessoas falavam
da boca para fora e não exemplificavam e não viviam aquilo que falavam, que ensinavam. E depois diz o texto que Jesus saía, curando toda sorte de doenças, que era um trabalho completo. Jesus estava ali ensinando, dando o testemunho, porque ele praticava aquilo que ele ensinava, ele curava enfermos, devolvendo a eles a oportunidade de sair e também divulgar essa transformação que eles haviam conquistado e que Jesus estava ali dando a eles essa confirmação, e sair por aí também divulgando aquilo que Jesus pregava e que eles também teriam oportunidade de sair dando testemunho da sua renovação, da sua transformação. E mais abaixo no texto diz, quando Jesus viu a multidão, teve compaixão dela. Isso me tocou profundamente, pois ela estava cansada e abatida como ovelha que não tem pastor. Nós sabemos que o pastor, que era uma atribuição do Antigo Testamento, onde tinha as ovelhas e existia, tanto é que Davi foi um pastor de ovelhas. E qual é a missão do pastor de ovelhas? Cuidar daqueles animais indefesos, daqueles animais sem revide, com animais ferozes. Então o pastor tem a missão de livrar aquelas ovelhas dos perigos, guardá-la no aprisco à noite, onde passarão uma noite tranquila e segura. E Jesus é o nosso bom pastor. Ele veio trazer esse alento que cuida de nós, que nos ampara, nos livra também dos perigos e nos coloca em segurança. Trazendo agora para a nossa época, para a nossa realidade, para a nossa vida, nessa existência. Continuamos assim, como ovelhas que precisam de um pastor. Precisamos daquele olhar de Jesus para nós. Ele nos olha e nos vê abatidos e cansados, travando muitas lutas contra nós mesmos e nos deixamos abater muitas vezes pelo externo. Muitas vezes até nos sentimos sozinhos e parecendo que não tem luz no fim do túnel, sem solução para as nossas dores. Mas aí Jesus e toda a sua falange, todos os amparadores, atende o nosso pedido de socorro. Vem ao nosso encontro quando estamos dispostos a fazer a nossa parte trabalhando, servindo, curando, levantando outros irmãos, acolhendo e divulgando, através do nosso exemplo, o que o Mestre pode fazer na vida de cada um daqueles que colocam em suas mãos a oportunidade de Jesus estar trabalhando, dos nossos amparadores estarem trabalhando a nosso favor, quando estivermos abertos para essa transformação. Que Jesus e todos os amparadores estejam sempre conosco, nos dando esse alento, esse conforto e essa consolação, para que possamos estar firmes em nossa caminhada, que nós possamos ser essas pessoas que possam passar e emanar luz por onde quer que a gente passe. Maravilha, maravilha. Aí o Leopoldo e a Fabiana nos dando a sua visão de acordo com a doutrina espírita do trecho que nós estudamos, e vamos então passar aqui aos recadinhos. E tivemos vários recadinhos no Facebook, no YouTube, porque o programa foi ao vivo na semana passada. Então nós tivemos esses vários recados que não conseguimos ler todos, com certeza não dava tempo e não dá tempo de trazer todos os recados. Nós queremos agradecer imensamente a participação de cada um de vocês, e quem não participou, não mandou mensagem também, agradecer imensamente o carinho com que vocês têm
demonstrado pela Rádio Rio de Janeiro, por esse programa A Consolação de Jesus e por tantos outros programas que aqui na Rádio Rio de Janeiro tem um único interesse, que é de levar esclarecimento, consolação, coragem, conforto para todas as pessoas que estiverem conectadas na nossa Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro, que, como vocês sabem, nós falamos aqui várias vezes, está passando por um momento bem complicado, bem difícil, e graças a Deus nós temos anjos bons que nos ajudam a realmente dar continuidade a esse trabalho tão lindo da Rádio Rio de Janeiro. Não é o trabalho do João, não é o trabalho da diretoria da Rádio Rio de Janeiro, mas é o trabalho da Rádio Rio de Janeiro, que é muito maior do que qualquer um de nós e até do que todos nós que estamos à frente da rádio, à frente dos programas na rádio. A Rádio Rio de Janeiro é muito maior do que nós. E aí nós temos que realmente buscar na Rádio Rio de Janeiro o nosso conforto, nosso esclarecimento, e ajudar a Rádio Rio de Janeiro é fundamental para que outras pessoas possam também ser esclarecidas, possam também ter uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento. Nós saímos agora do Setembro Amarelo, mas isso tem que ficar na nossa mente, que muitas pessoas continuam com um pensamento suicida, né? E nós temos a obrigação de tentar ajudar essas pessoas, tentar ajudar de alguma forma. E vocês, colaborando com a Rádio Rio de Janeiro, entrando para o Clube da Fraternidade ou fazendo uma doação, só uma doação, enfim, uma doação a mais, vocês vão realmente estar ajudando todas essas pessoas que de alguma forma precisam da rádio para sair desse momento tão crítico. Então, se você puder, meu irmão, se você puder, minha irmã, entre em contato com o Clube da Fraternidade. O telefone e o WhatsApp do Clube da Fraternidade é o 21 3386 1422. 21 3386 1422. E se você quiser fazer um Pix de qualquer valor para a Rádio Rio de Janeiro, entre lá no site radioriodejaneiro.digital. Temos todos os Pixes, todas as contas. Você tem facilidade para fazer isso. E é assim que a gente vai realmente ultrapassar esse momento delicado que nós vivemos e fazermos cada vez mais ajudando as pessoas que estão aí na dependência dessa palavra amiga, a palavra de Jesus, a palavra do Espiritismo. Bem, aqui temos alguns recados, então vou passar os recados do WhatsApp. A Sandra, ela diz assim: bem-vindo, João, a Consolação de Jesus ao vivo. Amo você, trabalhador incansável. Que nada, Sandra, eu canso. Eu canso a mim e canso as pessoas às vezes, né? Ela aqui está falando do programa ao vivo da semana passada. Sou Sandra Elizabeth e já dei meu like também. Obrigado, Sandra. O Birajara de Irajá ouviu o programa que foi ao vivo. A cura de um endemoninhado. É o certo, né? Com abordagens interessantes sob o olhar espírita. Obrigado, Bira. Um abraço para você também. A Tércia de Nilópolis está aqui mandando bom dia e dizendo: não só negues aos outros a bênção da alegria. Sobram dores na terra, se a luz do otimismo, a natureza inteira é júbilo e serviço. A flor perfuma os céus, aves cantam nos ninhos, irradia a esperança, fala em bondade e paz. Deus fez da própria noite berço do amanhecer. Emmanuel. E com essa belíssima passagem aqui, desse belíssimo texto do Emmanuel, nós vamos dizer que o próximo tema é a missão dos 12, está lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 10, versículos 1 a 16. Vamos então agora elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, Senhor, neste momento queremos te agradecer
por todos esses ensinamentos. Te agradecer porque Tu te compadeces por essa humanidade sofrida, humanidade que precisa e muito do Teu amor, porque o nosso amor, Senhor, ele ainda é muito incipiente, Jesus. Ele ainda é muito egoísta, Senhor. Ensina-nos a amar, Jesus. Ensina-nos a sermos verdadeiros cristãos e olharmos para as pessoas, para os nossos irmãos e querermos realmente fazer o melhor, levar o Teu Evangelho, levar o Teu esclarecimento e não o nosso personalismo, Senhor Jesus. Que nós possamos, Mestre amado, estarmos no caminho certo para buscarmos dentro de nós aquilo que precisa ser corrigido. E nós, Senhor, sabemos da dificuldade, da dor, do sofrimento que tantos e tantos irmãos passam nesse momento. E certos de que Tu estás com cada um de nós, porque Tu estás principalmente perto daqueles que sofrem, que choram. Ajuda-nos, Senhor, a ultrapassar esse momento em que nós estamos vivendo de dor, de sofrimento. Que esse irmão, essa irmã possam sentir a Tua presença, sentir o Teu amor através das ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro. Que a Tua luz e a Tua paz, Senhor, estejam conosco agora e para todos sempre. Que assim seja, Jesus. E graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações, através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver Seu Evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará, joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita Tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou o Teu amor poderá continuar aqui no Teu planeta.